E na nossa aula de hoje estaremos estudando sobre os substantivos primitivos e derivados. Mas primeiro vamos recordar o que é substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Os substantivos, eles indicam pessoas, animais, objetos, ações, lugares e sentimentos. Mas vamos lá agora entender o que são substantivos primitivos e derivados? Os substantivos primitivos são aqueles que não derivam de nenhuma outra palavra. Vamos ver alguns exemplos. Observem: limão, pedra, jornal. Essas são palavras exemplos de substantivo primitivo. E os substantivos derivados? Bom, substantivos derivados são os que se originam de outra palavra, ou seja, ele deriva de outra palavra. Lembra dos nossos exemplos? Limão é um substantivo primitivo. A palavra derivada de limão, limonada, é um substantivo derivado. Da mesma forma, pedra, primitivo, pedreira, derivado. Jornal, primitivo, jornaleiro, derivado. Observaram? Olá, crianças, bom dia! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Então, meus amores, hoje é quinta-feira, não é? 26 de novembro, né, de 2020. Ai, crianças. Bom, meus amores, hoje a gente vai dar continuidade aí em língua portuguesa, ok? E hoje a gente vai ter um assunto novo aí, tá? Lembram, crianças, que nós já falamos sobre substantivos? Todo mundo já sabe o que é substantivo, né, criança? É a classe de maior palavras, porque é aquilo que nomeia coisas, seres, lugares, tá bom? Então só que a classe de substantivos ela é muito grande. A partir dela surgem outras, né? Substantivo composto, como o substantivo derivado e primitivo. Então, várias outras classes partem dos substantivos. E essa, primitivo e derivado, é a classe de substantivos que nós vamos aprender hoje, tá bom? E o que seria aí, professora, substantivo primitivo e derivado? Bom, meus amores, primitivo, né, como a gente já viu no vídeo agora há pouco, tá bom? Remete a tudo aquilo que vem de primeira, né? Ou seja, tudo aquilo que veio de origem. São as palavras que vêm de origem, as palavras que elas são sozinhas, elas não precisam de uma outra palavra para existir. O derivado, a palavra substantivo derivado, ela precisa do primitivo para existir. Ou seja, ela origina de uma outra palavra. Vou dar uns exemplos para vocês. Gelo é primitivo. Quais são as palavras que a gente pode formar derivada dessa palavra primitiva gelo? Geleira, que mais? Gelado, geladeira, tá bom? Então, o derivado vem do primitivo, vem de uma palavra que já existiu. Ela precisa de uma palavra primitiva para existir. E o primitivo não, ela é a primeira palavra. A partir dela, a gente vem outras palavras. Vamos aí um exemplo de pão. Pão é uma palavra primitiva, né? E quais são os derivados aí que podem surgir a partir da palavra pão? Padaria, padeiro, não é mesmo? E aí, conseguiram compreender a diferença? Então, vamos agora fazer os exercícios aí da página 19 e 20, vamos lá? A página 19 a gente vai dar continuidade, né? Aqui embaixo, onde a gente falou sobre o dígrafo LH, NH, SH, né? E hoje a gente vai falar sobre os primitivos, ainda aqui na página 19, tá bom? E aí você vai colocar a data, bem do ladinho ali da palavra substantivo, primitivo, derivado, você põe a data de hoje, tá bom? Que a data de cima a gente já deu ontem, tá bom? Substantivos primitivos e derivados.
Releia esse outro trecho do conto, Os Andares do Pequeno Polegar, aquele conto que a gente que a gente já falou ali no primeiro momento. Assim ele o fez de palhaços e levou adiante essa correria, até que os vigias acabaram indo embora, vencidos pelo cansaço. Qual é essa palavra aí que está em destaque? Dá uma olhadinha aí. Correria. Tudo bem. A palavra em destaque no texto foi formada a partir de que outra? Bem, se ela foi formada a partir de outra palavra, então ela é o quê? Ela é um substantivo derivado. E ela derivou de quê? De correr ou de corredor? De correr. Corredor já é uma outra palavra também derivada, derivou da palavra correr, tá bom? Então, a palavra correria é o derivado da palavra correr. Então, você vai marcar aí correr, ok? Página 20, meus amores. 13ª questão. Cite uma palavra derivada de correr. Aí você pode colocar qualquer palavra que derive aí de correr, do verbo correr, tá bom? Lembrando que correr é um verbo, tá? Por exemplo, a minha sugestão seria corrida. Mas você pode aí colocar outras palavras também, tá bom? Aqui pede para citar uma. Então, você pode usar essa que eu te dei ou pode usar outras palavras também que derivam da palavra correr, do verbo correr, tá? Que é um substantivo primitivo também. 14ª. Compare os pares de palavras a seguir. Pelo, peludo. Sal, saleiro. Vento, ventania. Crianças, reparem bem aí que a palavra derivada, né, ela começa a partir das primeiras sílabas da palavra primitiva, ok? Olha só, pelo, peludo, tá? Então vai até o P-E-L, né? Ou seja, ela veio da primeira sílaba, tá? Se bem que a primeira sílaba é peludo, mas enfim, ela veio das 3 primeiras letras da palavra pelo. A palavra saleiro, você vê que a palavra sal se repete até o início da palavra, depois vem o eiro, né? Saleiro. A mesma coisa com a ventania, não é? Vem aí vento, aí tirou o O e ficou a tania, né? Tá bom? Então você percebe aí que o derivado sempre tem essa característica, tá? Letra A. Sublinhe a sequência de letras que se repete em cada par. Aí você vai fazer isso aí que eu te falou, tá? Você vai sublinhar a sequência que se repete. Por exemplo, pelo se repete em qual? Na palavra peludo? O P, o E e o L. Então você vai sublinhar só essas 3. Saleiro. Saleiro se repete todo sal, né? Sal, só que o outro leiro. Então você vai sublinhar sal, mas quando for no saleiro você vai até o L. Tá bom? Conseguiu compreender? A mesma coisa com vento e ventania. Você vai sublinhar as letras que se repetem numa e na outra, tá bom? No caso das duas. Você não vai sublinhar só a da ventania, nem só a do peludo. Você vai sublinhar tanto o primitivo quanto o derivado, as letras que se repetem num e no outro. Ok? Letra B. Organize as palavras de cada par de acordo com a relação entre elas. A palavra tal foi formada a partir da palavra. Se ela foi formada, então as primeiras palavras vão ser as primitivas ou as derivadas? Se ela foi formada, as derivadas, não é? Então você vai colocar primeiro as derivadas e depois as primitivas. Vamos lá? A palavra peludo foi formada a partir da palavra pelo. Tá bom? E aí em diante você vai colocar sal, no caso saleiro, sal, ventania, vento, tá? A sequência é derivado e primitivo, tá? Porque é a palavra e depois a palavra de origem, a que se formou e a palavra de origem. Aí você pode colocar na ordem que eu te dei, ou você pode, aqui não tá dando uma ordem, não diz qual é a ordem, você vai colocar, a ordem pode ser a ordem que tá lá em cima, pelo, sal e vento, ou, tá bom? Eu aconselho a colocar a ordem que está lá em cima. As palavras derivadas são formadas a partir de outras.
Quando uma palavra não deriva de outra, ela é chamada de primitiva, né? Então, de onde ela surgiu, ela é primitiva. E se ela precisou de outra palavra para existir, ela é derivada. Só relembrando. 15ª questão. Relacione as palavras do quadro, classificando-as em primitivas ou derivadas. Aí você vai fazer essa seleção aí, tá? Ele vai te dar um banco de palavras e aí você vai organizar quais são as palavras primitivas e quais são as palavras derivadas, tá bom? Vou dar um primeiro exemplo, tá? A palavra casa, ela é primitiva ou ela é derivada? Ela é primitiva, então você vai colocar lá, casa primitiva. E qual é dessas aí que é a derivada de casa? Vamos lá? Caseiro. Então, caseiro vai ficar em derivadas. Primitiva, casa, derivada, caseiro. E assim por diante você vai colocando quais são as primitivas e as derivadas dela, tá? Até aí tá tudo ok, não tá, meus amores? Então é isso, galerinha. A gente vai daqui, quando a gente for novamente, como é que a gente vai falar? Quando a gente for novamente tocar nessa matéria aqui, a gente vai fazer outros exercícios. E a gente vai deixar aí os exercícios em PDF. Vou enviar os exercícios em PDF para vocês para dever de casa, tá bom? São 4 páginas aí de exercício de PDF, tá bom? Pra gente exercitar. Agora, você além de fazer essas aqui, você vai lá no caderno de atividade e faça também lá a página 19, tá? Então, a página 19 do caderno de atividades, também para você treinar, para nós treinarmos, né? Um pouquinho mais sobre o substantivo primitivo e o derivado, ok? Qualquer dúvida que houver, vocês podem me chamar para te auxiliar vocês, tá bom? Eu acredito que você já tenha compreendido direitinho, mas se você tiver dúvida em relação ao assunto, você me chama, tá bom? Um super beijo para vocês. E vou aguardar as atividades no meu privado, tá bom? Não esqueçam, página 19 do livro de atividades, assim que vocês terminarem essa aqui do livro didático, ok? E aí depois eu te envio o PDF aí com as atividades para casa.